Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar o passo a passo de um casaco de crochê super fácil. Eu não tô vestindo ele agora, mas eu vou deixar aqui do lado da tela uma foto para vocês visualizarem melhor como é essa peça. Para fazer esse casaco eu utilizei o fio Classic e a agulha de crochê número 7. Eu vou deixar aqui do lado da tela mais informações para vocês sobre o material que eu utilizei. E mais pra gente do vídeo eu vou dar mais informações para vocês também sobre a quantidade de material sugerida para outros tamanhos, além do tamanho que eu fiz aqui na videoaula. Se tu gostou dessa peça, já dá um like aqui no vídeo e compartilha nas redes sociais. E se for a tua primeira vez aqui me assistindo, já te inscreve no canal e também ativa o botão de sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Me acompanha também no Instagram e no Facebook, porque eu tô sempre postando as novidades dos bastidores das peças que vão rolar aqui no canal. O material para fazer essa peça vocês encontram lá no Armarinho São José. Então digita aí no teu navegador www.armarinhosãojosé.com.br e dá uma olhadinha em todos os materiais que a loja oferece pra gente fazer os nossos artesanatos. Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir a aula em duas partes. Então nessa primeira parte eu vou ensinar pra vocês o passo a passo do corpo do casaco e no próximo vídeo eu vou ensinar o passo a passo das mangas. E agora, para assistir o passo a passo completo da parte do corpo do casaco, é só continuar assistindo o vídeo. Conforme eu mencionei antes, para tecer essa peça eu utilizei a agulha de crochê 7mm e o fio Classic na cor 5398. Para o tamanho P, eu precisei de 7 novelos e eu vou deixar aqui na tela sugestões de quantidade de material para outros tamanhos. O corpo do casaco inicia pela barra e eu também vou deixar aqui na tela sugestões de comprimento para vocês fazerem essa barra para um casaco do tamanho PP ao tamanho GG. E durante a videoaula eu vou explicar para vocês o que fazer depois dessa barra inicial, ok? As informações para as mangas serão informadas na segunda parte do vídeo. E agora, para aprender a parte do corpo do casaco, é só continuar assistindo essa videoaula. Eu vou iniciar o passo a passo dessa peça com vocês através de uma amostra de pontos. Então eu vou começar aqui pela barra do casaco e se vocês estiverem trabalhando com o mesmo material que eu, que é o fio Classic e a agulha de crochê 7mm, vocês vão iniciar a peça, vocês vão iniciar a barra fazendo 8 correntinhas. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Essas 8 correntinhas deram cerca de 7 centímetros de comprimento. Então, se vocês estiverem fazendo essa peça com outro material, vocês vão fazer correntinhas até chegar em 7 centímetros de comprimento, ok? Então, agora que eu já fiz essas 8 correntinhas, eu vou fazer mais 2 correntinhas e essas 2 correntinhas vão representar o primeiro ponto baixo da minha primeira carreira da peça. Então, fiz essas 2 correntinhas e aqui na última correntinha daquelas 8 correntes que eu fiz, eu vou introduzir a minha agulha de crochê e vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada uma das correntinhas de base que eu teci. Eu já finalizei a primeira carreira do trabalho, agora eu vou virar a peça para o outro lado, vou iniciar a carreira fazendo 2 correntinhas e agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Só que aqui eu vou fazer um esqueminha para poder fazer aquele detalhezinho da barra do casaco. Então, o que acontece? Aqui, para cada ponto baixo, cada ponto tem 2 alcinhas, ó, da cabecinha do ponto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar somente na alcinha de trás do ponto baixo. Então, aqui está a alcinha da frente e aqui está a alcinha de trás. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, vou puxar uma laçadinha e vou fazer aqui um ponto baixo. E eu sempre vou fazer isso para todos os pontos. Então, aqui eu tenho a alcinha da frente, ó. A alcinha da frente. E aqui eu tenho a alcinha de trás do ponto. E é nessa alcinha de trás que eu vou trabalhar. Ó, aqui a alcinha da frente. Aqui a da frente. E aqui a alcinha de trás. E é nessa alcinha de trás que eu vou trabalhar.
começo é um pouco chatinho de fazer porque tá pequenininho, mas depois fica mais fácil. Então, eu sempre vou pegar a alcinha de trás e vou trabalhar na alcinha de trás do ponto. E isso vai servir para todas as carreiras dessa parte aqui da barra. Aqui no final da carreira, eu vou ter que trabalhar em cima das duas correntinhas que representaram o primeiro ponto baixo da carreira anterior. Então, aqui eu só vou introduzir a minha agulha sobre a segunda correntinha que eu fiz, vou fazer um ponto baixo. E aqui eu finalizei a segunda carreira. Aqui ainda não dá para ver bem o detalhe porque tá bem no comecinho, mas conforme a barra for crescendo, vocês vão conseguir visualizar tudo certinho, cada detalhe da peça. Então, virei o trabalho aqui para o outro lado, vou fazer duas correntinhas para começar. Então, em todas as carreiras, eu sempre vou começar fazendo duas correntinhas para representar o primeiro ponto baixo. E aqui o mesmo esquema, tem duas alcinhas do ponto, aqui a alcinha da frente e aqui a alcinha de trás. E eu vou trabalhar aqui na alcinha de trás do ponto. A alcinha da frente e a alcinha de trás. Vou trabalhar o ponto baixo na alcinha de trás do ponto baixo da carreira anterior, a alcinha da frente e a alcinha de trás. E é esse esqueminha que vai dando o detalhe do ponto da barra, pegando sempre a alcinha de trás do ponto. E aqui eu finalizei mais uma carreira. Então, eu vou tecer mais algumas carreiras para mostrar melhor para vocês de perto essa amostra e é só seguir tecendo nesse ritmo. Como eu estou fazendo uma amostra de pontos, só para mostrar o passo a passo dessa barra para vocês, aqui eu fiz só mais algumas carreiras. Mas quando vocês estiverem tecendo a peça em tamanho real, vocês façam essa barra, continuem tecendo até chegar no comprimento necessário para a medida que eu indiquei para o tamanho de vocês na introdução da videoaula. Para o tamanho que eu tô fazendo, para o meu tamanho real, eu teci essa barrinha aqui até chegar em 94 centímetros de comprimento. Então, depois que vocês completarem a quantidade de centímetros necessária para o tamanho de vocês, vocês vão começar a trabalhar em pontos altos. Então, é só fazer o seguinte, levantar aqui o primeiro ponto alto, fazendo 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vão sempre representar o primeiro ponto alto de todas as carreiras. E depois é só seguir tecendo em pontos altos no decorrer de toda a barra, cuidando para que não fiquem buracos ou espaços muito grandes entre um ponto e outro. Esse mesmo passo a passo serve para qualquer tamanho que vocês estiverem fazendo, ok? É a mesma coisa, é só respeitar as medidas que foram passadas na introdução da videoaula, ou caso vocês queiram, podem fazer conforme as medidas que vocês desejarem. Finalizei aqui uma carreira de pontos altos e aqui na amostra de pontos não dá para ver direito porque tá curtinha, mas conforme vocês forem fazendo pontos altos aqui, a peça vai se abrindo para os lados, então a parte da barra vai ficar um pouco mais estreita em relação ao resto do corpo do casaco, mas isso vocês vão poder visualizar melhor depois que eu mostrar a peça em tamanho real para vocês, fiquem tranquilas e tranquilos. Porque aqui, por enquanto, eu tô só ensinando mesmo como fazer o ponto. Então, agora que eu finalizei essa primeira carreira, eu vou virar a minha amostra aqui para o outro lado, vocês vão virar o trabalho de vocês para o outro lado, vão começar a carreira fazendo também 3 correntinhas para representar o primeiro ponto alto, e agora é só fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. E aqui vocês vão introduzir a agulha aqui no buraquinho mesmo entre um ponto e outro, pegando aqui as 2 laçadinhas aqui da cabecinha do ponto.
E aqui eu finalizei mais uma carreira de pontos altos. Então, durante o corpo todo do casaco, a gente vai trabalhar em carreiras de vai e vem, trabalhando sempre em pontos altos. E vocês vão seguir tecendo nessas carreiras de vai e vem de pontos altos até chegar em 42 centímetros de comprimento desde o início aqui do ponto barra. Então, agora eu vou mostrar a peça em tamanho real para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Aqui eu tô com a minha peça em tamanho real. Como eu disse para vocês, depois que fazer os pontos altos em cima de toda a barra, a peça ela vai ficar um pouco mais larga para cima, na parte do corpo. Então aqui vocês podem ver bem esse detalhe, porque a barra aqui ela chegou a criar uma curva, porque ela ficou mais apertadinha em relação ao restante do trabalho. E é exatamente esse o efeito que eu gostaria que causasse no casaco e deu super certo. Não tem como eu falar para vocês a quantidade de pontos altos para todos os tamanhos, porque eu tô fazendo só esse tamanho aqui. E vocês também não precisam se apegar em fazer a mesma quantidade de pontos altos que eu vou passar aqui para vocês, porque conforme a tensão do ponto de vocês, ali na parte da barra, vocês podem fazer menos ou mais carreiras diferente da quantidade que eu fiz até alcançar os 94 centímetros de comprimento. Mas para vocês terem uma ideia, o total de pontos altos que eu teci em cima da barra foram 114 pontos. E a quantidade de carreiras de pontos altos que eu fiz até chegar em 42 centímetros de comprimento, contando ali com 7 centímetros da barra, são 25 carreiras de pontos altos, ok? Então, agora que eu cheguei nos 42 centímetros de comprimento, eu vou fazer a separação da peça para formar as cavas. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, se eu tenho 114 pontos, eu vou dividir esse 114 por 2. E o resultado, no meu caso, vai dar 57 pontos. Deu um número ímpar. Eu vou ter que dividir para fazer a parte das frentes. 57 dividido por 2 vai dar 28,5. Então, eu vou arredondar para 29 e cada uma das partes da frente do meu casaco vão ter 29 pontos. Então, eu vou pegar agora os 114 pontos, vou diminuir 29 pontos de um lado, 29 pontos do outro lado e vão sobrar 56 pontos para a parte das costas. Na primeira conta que eu fiz, que eu tinha dividido 114 por 2, deu 57. Como eu arredondei para mais para fazer as partes da frente do casaco, eu diminui um ponto dos 57, ficando então 56 pontos. Parece complicada essa conta, mas não é, tá, gente? É só vocês fazerem tudo anotadinho num papel que vai dar tudo certo. Então, para aplicar isso para a peça que vocês estão fazendo, vocês vão pegar a quantidade total de pontos que vocês teceram no decorrer da carreira de pontos altos, vão dividir por 2. O resultado que der vai ser a quantidade de pontos para fazer a parte das costas. Vocês vão dividir o resultado por 2 novamente para fazer a quantidade de pontos de cada uma das partes da frente. E se der números ímpares nessa conta aí, vocês vão ter que arredondar, vão ter que organizar para ficar a mesma quantidade de pontos, tanto para uma parte quanto para outra parte da frente. Da mesma maneira que eu falei para vocês no exemplo da minha peça. E como eu disse, gente, não se apeguem na quantidade de pontos que eu fiz, porque isso pode mudar conforme o tamanho que vocês estiverem fazendo, conforme a tensão do ponto que vocês têm e conforme o material que vocês escolherem tecer esse casaco. Então, esse exemplo que eu dei dos meus 114 pontos pode ou não acontecer na peça de vocês. Antes de continuar tecendo a peça, eu dobrei aqui as duas abas que vão formar a frente do casaco, só para mostrar para vocês e vocês terem uma ideia de como tá ficando a ideia desse casaco. E agora eu vou passar para a parte onde eu vou tecer cada lado do trabalho separadamente para formar as cavas. Agora eu vou continuar tecendo e nessa próxima carreira eu já vou começar a fazer a separação para as cavas. Então eu vou começar aqui fazendo 3 correntinhas para representar o primeiro ponto alto da carreira. E agora eu vou tecer aqui para o meu trabalho, para o meu tamanho, mais 28 correntinhas. Aliás, mais 28 pontos altos. Então, contando com as 3 correntinhas iniciais, que representam o primeiro ponto alto, eu vou ter aqui 29 pontos altos para uma das partes da frente do meu casaco. Eu já teci aqui os 29 pontos necessários para uma das frentes do meu casaco.
Agora eu vou virar o trabalho para o outro lado e eu vou seguir tecendo somente sobre esses 29 pontos. E o restante aqui da peça eu vou ir tecendo depois, cada uma das partes separadamente. Então, para começar cada carreira, eu sempre vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E agora eu vou seguir tecendo um ponto alto para cada um desses pontos altos até o final da carreira. E eu vou seguir tecendo carreiras de pontos altos até completar 19 centímetros de comprimento dessa parte aqui depois da separação, o que vai dar no total 61 centímetros de comprimento desde o início da base. Essa altura de 19 centímetros de cava é o tamanho que eu estou sugerindo para o tamanho que veste P. Então, eu vou deixar aqui na tela para vocês a sugestão de altura de cava para outros tamanhos. Então, de acordo com a sugestão de altura de cava, o comprimento total do trabalho vai mudar. Porque aí vai ser o comprimento de 42 centímetros mais o comprimento da altura de cava. E claro, se vocês quiserem fazer a peça mais curta ou mais comprida antes de iniciar as cavas, fica a critério de vocês. Os 42 centímetros que eu sugeri é para o tamanho que eu quero que fique a minha peça. Então, eu segui tecendo nos 29 pontos altos referentes a uma das partes da frente do meu casaco, até completar 19 centímetros de altura de cava. E para vocês terem uma ideia, esses 19 centímetros deram 12 carreiras. Então, eu completei 61 centímetros de comprimento desde o início da peça, contando com os 7 centímetros da barra, e somando as 25 carreiras de ponto alto que eu fiz durante a peça inteira, mais essas 12 carreiras que eu fiz trabalhando somente nos 29 pontos altos, deram 37 carreiras de pontos altos no total. Eu estou passando essas informações de quantidade de carreiras para vocês terem uma ideia. Não precisa exatamente que o trabalho de vocês tenha essa mesma quantidade de carreiras. É importante vocês se basearem pelas medidas em centímetros que eu estou passando, ok? Então, agora que eu já finalizei uma das partes da frente da peça, eu vou passar para a parte das costas. Para retomar os pontos e trabalhar aqui na parte das costas do casaco, eu só vou passar a minha agulha aqui por dentro da cabecinha do próximo ponto alto, vou passar aqui o fiozinho por dentro desse ponto, vou dar um nozinho aqui como medida de segurança para não desmanchar, vou fazer aqui 3 correntinhas sobre esse primeiro ponto alto aqui. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas estão representando o primeiro ponto alto. E agora eu vou tecer aqui a quantidade de pontos altos que eu preciso para fazer a parte das costas do meu casaco. Então, no total, eu vou trabalhar 56 pontos altos aqui para a parte das costas, no tamanho que eu estou fazendo. E junto com esses 56, eu já estou contando aqui essas 3 correntinhas que representam um ponto alto. Então, eu vou finalizar essa parte aqui, vou tecendo carreiras de vai e vem, trabalhando em ponto alto, até alcançar a altura de cava do meu tamanho. E depois eu vou fazer a mesma coisa na outra parte da frente do casaco. Quando eu finalizar essas 2 partes, eu retorno para mostrar para vocês como está ficando a peça e para passar o próximo passo. Eu continuei tecendo a peça e já finalizei as 3 partes depois da divisão das cavas. E eu segui tecendo até completar 61 centímetros de comprimento, de acordo com a altura de cava que eu estou fazendo para o meu tamanho. Aí é só vocês seguirem a altura de cava que eu informei para o tamanho de vocês, e vocês vão ter a medida conforme a altura de cava para o tamanho de vocês, ok? Então, prestem bastante atenção nessa parte. O comprimento total da peça vai variar conforme a altura de cava da peça de vocês. Isso eu já tinha falado antes, mas eu acho que vale a pena reforçar essa informação. Eu não tinha falado antes para vocês sobre a questão da largura total que ficou a minha peça ali na parte dos pontos altos. Então, eu tinha comentado com vocês que a intenção era fazer a barra e na hora que fizesse os pontos altos a peça ia largar.
Aqui pro meu tamanho, eu fiquei com cerca de 105 centímetros de largura, mas isso não significa que a peça de vocês também vai ficar com 105 centímetros. Não se apeguem nesse detalhe. A intenção mesmo é que fique mais larga em relação à barra, mas eu tô passando a medida que ficou a minha peça para vocês terem uma ideia, ok? Então, já que eu tô fazendo a peça somente aqui no tamanho P, eu não vou saber dizer para vocês a quantidade de centímetros de largura que vai ficar para todos os tamanhos depois que vocês tiverem feito os pontos altos. Então, eu só passei a medida inicial para vocês começarem a barra e, consequentemente, depois que vocês fizerem os pontos altos, a peça vai ficar mais larga em cima. Então, não se preocupem com isso. Se preocupem só em fazer a barrinha conforme o tamanho que eu falei para vocês, que vai dar tudo certo. Então, agora que eu já passei esse complemento de informação para vocês, eu vou passar para a parte da costura para formar os ombros do casaco. Para determinar a quantidade de pontos que eu vou costurar para poder formar os ombros do casaco, primeiro eu preciso saber a largura que eu quero meu decote. Então, eu vou sugerir que para o tamanho PP vocês usem uma medida de 10 centímetros para o decote, para o tamanho P e M de 12 centímetros e para os tamanhos G e GG de 14 centímetros. Aqui a peça que eu tô fazendo é uma peça para o tamanho P e eu vou utilizar uma medida de 12 centímetros, o que para mim vai dar aqui cerca de 14 pontos. Então, baseado nessa quantidade de pontos que eu vou usar para formar o meu decote, eu vou saber a quantidade de pontos que eu vou utilizar para costurar os ombros. Então, eu sei que lá nas minhas costas eu tenho 56 pontos no total. Então, eu vou diminuir 14 pontos desses 56 e aqui no meu caso vão sobrar 42 pontos. Desses 42 pontos, eu tenho que deixar metade para cada lado. Então, eu vou dividir por 2 e vai dar 21 pontos para cada lado. Então, eu sei que eu tenho que costurar 21 pontos de um lado, 21 pontos do outro lado e vão ficar 14 pontos centralizados para formar o meu decote. Aqui eu dei para vocês a quantidade de pontos para o tamanho que eu tô fazendo para a quantidade de pontos que eu tenho, mas eu vou reforçar, façam a continha porque a quantidade de pontos pode estar diferente para vocês, certo? E se por acaso der uma quantidade ímpar nessa conta, vocês podem ajustar, jogar o número ímpar para o decote e deixar a quantidade de pontos igual tanto para um ombro quanto para o outro ombro. O importante é que os ombros tenham a mesma quantidade de pontos, ok? Então, agora eu vou passar para a parte da costura. A costura do crochê vai ser feita pelo lado avesso da peça. Eu já fiz a costura em um dos ombros aqui. Esse aqui é o lado avesso e o lado direito é esse aqui. Então, agora eu vou fazer a outra costura do outro ombro e vou mostrar para vocês como fazer. Então, eu vou juntar aqui a parte da frente com a parte das costas. Coloquei aqui a minha agulha de tapeçaria na ponta do fio. Vou encostar aqui uma partezinha na outra e eu vou sempre pegar o elozinho do fio que tá pro lado de dentro, ó. Então, aqui na cabecinha de cada ponto tem 2 fiozinhos e eu sempre vou pegar esse aqui e aqui desse lado vou pegar esse aqui. Então, vou começar aqui pelo primeiro ponto e vou passar para o segundo. Terceiro ponto. Quarto ponto. Quinto ponto. E eu vou ir fazendo isso até finalizar a quantidade de pontos necessários para formar o ombro do casaco. Aqui no meu caso, são 21 pontos, mas na peça de vocês podem ser menos ou mais pontos. Depende do tamanho e depende do material que vocês estiverem tecendo. Então, eu vou fazendo a costura aqui, ó, vai ficando desse jeitinho, como eu já mostrei para vocês, aqui do lado avesso, e no lado direito vai ficando assim, ó. Então, vou finalizar aqui e já retorno para mostrar para vocês a peça em tamanho real.
Eu já finalizei a costura nos ombros e ficaram essas abinhas aqui pra frente, que deu um charme, um detalhe pro casaco. E agora o próximo passo é fazer um acabamento aqui em toda a borda da frente e do decote do casaco. Então eu vou subir aqui na beiradinha de toda a frente, de todo o decote, uma carreira de pontos baixos e vou trabalhar aqui no ponto de barra da mesma maneira que eu fiz aqui na barra inicial da peça. Eu não sei ainda por quantos centímetros que eu vou trabalhar esse ponto de barra ao redor de toda a frente do casaco, mas eu vou fazer aqui e daí depois eu falo para você certinho quantos centímetros que ficou, ok? Então aqui eu já amarrei o fio na parte do avesso do trabalho e agora eu vou retomar o ponto, fazendo da mesma maneira que eu tinha mostrado para vocês anteriormente aqui nessa parte do ponto barra. Então eu vou iniciar a carreira introduzindo a minha agulha aqui dentro do primeiro pontinho, vou puxar uma laçadinha, vou fazer 2 correntinhas para iniciar a carreira, para representar o primeiro ponto baixo, e agora eu vou seguir fazendo pontos baixos, pegando sempre pela alcinha de trás do ponto baixo da carreira anterior. Então, naquele mesmo ritmo que eu já tinha ensinado para vocês antes. Finalizei aqui os pontos baixos na parte do ponto barra e agora eu vou passar aqui para a parte dos pontos altos. Então, eu vou sempre introduzir a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto alto da carreira e vou tecer aqui sempre 2 pontos baixos. Então, em cada carreira de pontos altos, eu vou fazer sempre 2 pontos baixos. E eu vou ir fazendo isso ao redor de toda a frente do casaco. E quando eu chegar lá na parte do pescoço, eu vou estar trabalhando em cima dos pontos altos. Então, lá é só fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo isso até chegar na outra ponta do casaco, até chegar nessa outra beiradinha aqui. E daí depois eu vou retornar fazendo a carreira conforme tinha mostrado para vocês aqui nessa parte da barra, pegando somente pela alcinha de trás do ponto. Então eu vou seguir tecendo aqui, fazendo essas carreiras de vai e vem, tecendo nesse ponto de barra. Depois que eu finalizar essa parte, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado e para falar em quantos centímetros que eu continuei tecendo, ok? Eu já finalizei o acabamento ao redor de toda a parte da frente do casaco e eu trouxe aqui de pertinho para poder mostrar melhor para vocês como ficou o detalhe desse acabamento. Então, como eu falei para vocês, eu ia trazer informação de quantidade de centímetros que eu continuei tecendo e foi um total de 3,5 centímetros, o que deu aqui no material que eu estou trabalhando 5 carreiras de pontos baixos trabalhando naquele mesmo detalhe da parte da barra do casaco. A parte do corpo do casaco já está pronta e a primeira parte do vídeo dessa peça encerra aqui. Na segunda parte da videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer o passo a passo das mangas e como fazer a montagem das mangas no corpo do casaco. Assim que eu publicar a segunda parte do vídeo eu vou deixar o card aqui na tela para vocês acessarem. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Quem gostou dessa peça já dá um like aqui no vídeo e compartilha nas redes sociais. Um beijo enorme para vocês e até a próxima parte da videoaula.